alô, maltinha, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Olhos nos Olhos. A convidada que vos trago hoje é uma pessoa que já acompanha o seu trabalho há bastante tempo, é considerada a mulher do crime e, passando aqui a redundância, obviamente, e é uma pessoa bastante reservada, daí para mim a importância de a ter aqui hoje comigo neste episódio, porque gosto de desafios e o facto de ser uma pessoa reservada na sua vida pessoal ajuda-me aqui ainda a dinamizar mais o podcast. É licenciada em Comunicação Social na Escola Superior de Educação de Coimbra, na vertente de jornalismo, e encontra-se ligada à TVI desde 2011, ou seja, há 11 anos. Desde aí foi repórter principal do programa Você na TV na Crónica Criminal, apresentado por Manuel Lisgoa e Cristina Ferreira, e mais recentemente no Espaço Crime do programa matutino 2 às 10, apresentado por Cláudio Ramos e Maria Botelho Muniz. Embarquem comigo nesta aventura e deem as boas-vindas a Tiziana Xavier. Muito obrigado, Tiziana, por teres aceito aqui o convite e o desafio. Estávamos aqui a falar em off um bocadinho sobre esta situação que eu falei de seres uma pessoa bastante reservada, haver muito pouca informação sobre o teu percurso, e isso para mim é um desafio, porque obviamente que nós estamos nesta posição em que eu estou e tu estás na parte de reportagem, daí eu ter dito que és a mulher do crime, porque efetivamente é assim que normalmente as pessoas te conhecem. É desafiante para nós quando temos alguém à nossa frente que não temos grande informação e que queremos perceber um bocadinho mais sobre a pessoa, e por isso é que fiz questão que estivesse aqui no podcast. E queria perceber um bocadinho sobre o teu percurso a nível pessoal, toda a tua base, a tua estrutura familiar, o facto de, que tínhamos comentado em off, de tu não, comunicação social e a parte da televisão não ser o teu grande sonho, que fala-nos um bocadinho sobre o que é como é que foi a tua infância, se foi uma infância feliz, o que é que te motivou a estudar comunicação social para Coimbra, um bocadinho por aí. Eu nasci na Suíça, na parte italiana. Os meus pais foram imigrantes durante 20 anos. Vivi lá há 7 anos. Depois vim fazer a escola para Portugal. Portanto, o meu estudo foi sempre em Portugal, primária, secundária. E quando andava na secundária, eu nunca tive propriamente o sonho de ser jornalista. Nunca tive mesmo. Gostava de ser advogada, dizia que gostava de ser advogada. Depois, quando comecei a perceber que os advogados tinham que mentir para defender os clientes, pensei, bem, se calhar não quero ser advogada, já quis ser a rainha. Não queria fazer nada. Eu vou ser a rainha, assim não tenho que fazer nada. Cheguei, estou aqui, alguém que trabalha Exato, para alguém mim. faça. E já quis ser freira, porque tenho 3 tios padres na família. Pronto. Portanto, tudo muito longe do jornalismo. No final do 12º ano, temos de escolher um curso para ir e eu não tinha nada em mente. Gostava de psicologia, era uma disciplina que eu gostava bastante, mas que a priori não teria muita saída profissional. E então perguntei a um tio que curso é que ele achava que teria saída profissional. E ele disse, jornalismo, comunicação social. E eu, ok, então vou-me inscrever. Eu estive a pesquisar os cursos, comunicação social, o curso que falavam melhor era o da Escola Superior de Educação, de Coimbra, e foi a minha primeira opção e foi onde entrei. Portanto, fiz o curso nunca com nenhum gosto por rádio, jornal, televisão, fiz mesmo porque queria ter uma saída profissional, exatamente, porque não havia nada que eu me visse a fazer. E quando terminei o curso, tive a oportunidade de entrar na TVI alguns meses depois do final do curso, porque tinha uma amiga que estava lá a estagiar e precisavam de uma pessoa para fazer o período do Natal, e ela recomendou-me. Eu fui a uma entrevista, fiz esse mês e depois foram-me chamando ao longo de 2 anos para fazer ora produção, ora um programa especial de aniversário da TVI, especial 10 anos da morte da Amália Rodrigues que fiz produção na primeira Casa dos Segredos, na primeira edição. Portanto, fui fazendo assim alguns projetos dentro da TVI durante 2 anos, mas nunca estive totalmente ligada à TVI. Portanto, depois de sair daí da TVI, arranjava um trabalho, trabalhei em call center, trabalhei em restaurante, fui fazendo o que aparecia. E sempre que diziam, precisamos de ti na TVI na próxima segunda-feira, eu despedia-me do sítio onde estava e ia para a TVI, porque não queria fechar as portas. Exatamente. Porque achava, não, eu até gosto disto. Claro.
E então, em 2011, é quando tenho a oportunidade de ter o contrato mesmo na TVI. Estava, nesse momento, dentro da TVI a fazer um especial aniversário. A TVI fazia 18 anos. Eu estava a fazer o programa especial e no meu último dia de programa ligaram-me a dizer: quero que venhas aqui à Direção Nacional, à Direção de Programas. E eu fui e disseram que tinham um contrato para mim. Havia gente a sair do programa Você na TV e eles queriam dar-me essa oportunidade porque, segundo me disse a diretora, és uma pessoa que sorri muito nos corredores e nós queremos ter-te aqui. Pronto. E então, lá está, acabou por ser um acaso, mas Sim, foi um acaso feliz. Senti-me muito reconhecida na altura e pensei, eu mereci isto. Claro. Eu estive 2 anos disponível para vir, para me despedir de todos os trabalhos onde eu estive e mereço esta oportunidade. No início não fazia o crime, não é? No início fazia todas as reportagens do programa que fossem precisas. O crime surge também por acaso e descubro a paixão pelo crime por acaso há 7 anos, quando o colega que fazia as reportagens foi de licença de paternidade, foi pai, e a Cristina Ferreira começou a selecionar pessoas para irem a cada dia para o terreno fazer as reportagens e ver quem é que se poderia enquadrar. E no primeiro dia eu fui completamente apanhada de surpresa e disseram: hoje és tu que vais para o crime. Eu não percebia nada daquilo, eu pensava, não. Isto vai ser... Eu não gosto de crime, eu não percebo nada disto. Bem, virei-me para a Cristina e disse: estou a morrer de medo, mas obrigada. E fui, e correu bem, e comecei a ir. Consideras que és uma mulher de desafios, então? Sim, agarrei completamente o desafio. Não disse, não quero, não Exatamente. vou. Não, fui e descobri uma paixão, porque não fazia mesmo ideia que gostava desta área e adoro mesmo fazer lá está, isto. é a questão do acaso feliz. Retrocedendo só aqui um bocadinho atrás, na altura quando disseste aos teus pais que querias ir para Coimbra para estudar comunicação social, sendo que não tens ninguém na família ligado à área da comunicação social, da televisão, o que é que eles te disseram? É um risco? Qual é que foi a opinião deles nessa altura? Para já acharam que era muito longe, porque eu sou de uma aldeia que pertence a Lamego. Portanto, ainda eram 200 km mais ou menos de Coimbra. E acharam que era bastante longe. Mas como fui com uma prima, com quem estudei desde a primária, e que fez o curso comigo, fez todos os anos letivos comigo. Exatamente. E a faculdade também, como íamos as duas, foi menos pesado, já foi mais bem aceite. Portanto... Eles acabaram por compreender sim, lá está. Eu acho que nos acabam por fazer decidir o que é que queremos ser para o resto da vida, embora o ser o resto da vida, felizmente hoje em dia não tem que ser assim, porque hoje estamos bem num trabalho e amanhã podemos estar noutro completamente diferente, mas se calhar estava destinado para ti ser esse o teu percurso, embora não tivesses ninguém ligado a essa área. E na secundária, na escola secundária, ninguém te diz: olha, vais para aqui porque isto enquadra-se com o teu perfil. Não, quais são os teus gostos? Eu gosto disto e disto e disto. Sim. Então podes ir trabalhar para aqui. Fazemos uns testes psicotécnicos, mas que acabam por ser um bocadinho... de muito. E também aos 18 anos, quem é que sabe o que é que quer? Sim, era o que em entrevistas anteriores, até com a Ana Arrebentinha, falamos sobre o facto de, aos 15, 16 anos, perceberes se gostas mais de ciências ou de letras. Até está tudo bem. Agora, passado 2 anos, fazer decidir o que é que queres ser para o resto da tua vida, um bocadinho por aí. Muito prematuro. Mas ainda bem que aconteceu e que foste... Foi tudo um acaso. Foi tudo um acaso e um acaso feliz. Ainda bem que houve alguém que reconheceu essa tua dedicação, porque lá está, são 11 anos oficiais na TVI, mas com esses 2 anos antes de assinares contrato, que se calhar esses 2 anos na altura poderias não perceber que fosse uma prova, mas se calhar já estava a ser uma prova para o teu futuro. Achas que foi um bocadinho muito nesse de sentido? Resiliência e de disponibilidade total, porque eu chegava a despedir-me à sexta-feira para a segunda-feira estar a trabalhar na TVI. Exatamente. Era um fim de semana para me despedir e para ir para Lisboa de malas e bagagens.
Pois, era um risco na altura que Sim. ainda bem que correste Sim. esse risco. Sim. Hoje em dia consideras que és feliz a fazer... Sim. Porque lá está, o trabalho, e estávamos a falar isso precisamente em off, a parte de... A diferença de ser um repórter normal ou um repórter de crime, consideras que há alguma diferença? Tens que ser mais Sim. tens de ter mais frieza? Falas um bocadinho sobre essas diferenças? Antes de ser repórter do crime, fazia o resto do programa, não é? Exatamente. As outras histórias do programa. Podes ser mais cómico, rir. Eu não posso entrar numa crónica criminal a rir e a dizer bom dia. Não pode ser. Estamos Claro. a tratar de assuntos tristes, não é? Embora às vezes tenhas situações que... Sim, há alturas em que, pronto, é difícil não rir. Mas tentamos sempre ser o máximo sérios possível, Exatamente. porque são assuntos muito sensíveis. Enquanto que no resto do programa podemos ser mais nós. Por exemplo, uma coisa que me dizem muito quando me conhecem em off é que eu rio muito. Sim. E que na televisão isso não se vê. Pronto, não se vê porque estou a fazer a crónica de Exatamente. atualidade. Neste momento chama-se atualidade. Mas antes, quando não fazia, eu tinha a oportunidade de rir e de ser mais a pessoa que sou, fora das câmaras. E acaba por, com a experiência, acabas por te adaptar mais às situações que vais vivendo, porque se calhar, lá está a primeira reportagem que fizeste sobre o crime, se fores comparar agora com uma reportagem que fazes atualmente, notas grandes diferenças. Claro. É muito engraçado porque o crime não é uma coisa estanque. Nós podemos sempre aprender e saber e tirar formações de criminologia, cheguei a tirar. Podemos estudar direito, por exemplo, que acrescenta ao trabalho. Não é uma coisa estanque que eu chego ali, falo e está feito. Não, pode-se sempre aprender mais. Exatamente. É uma área em constante evolução. Até porque fazes as reportagens de crime, normalmente são os diretos, e depois tens toda uma equipa em estúdio, que é o psicólogos, advogados, que foram polícias judiciárias, ou seja, acaba sempre por ser complemento, e se calhar essas formações complementares sentes que... são úteis sempre. São úteis. Se calhar, na altura, quando fizeste a parte do curso de Comunicação Social, obviamente que não tinhas cadeiras ligadas a isso, mas neste momento achas que fazer esse tipo de formações que complementa essa útil, lacuna? Sim. Falaste na Cristina Ferreira de ter-te selecionado para fazer essa reportagem. Fala-nos um bocadinho como é que foi trabalhar com a dupla de sucesso, não é? Se sentiste feliz durante esses anos todos de programa? Sim. Uma leveza, era muito giro. As reuniões eram sempre uma risota e realmente as coisas fluíam entre eles os dois, fora e à frente e atrás das câmaras. Sempre mantiveram uma relação bonita, mesmo com a equipa. E foram, sem dúvida, muitos anos muito felizes. Pois, fala-se muito que, se calhar, o off, quando a câmara desliga, os apresentadores principais, não é? Acabam por, se calhar, não dar tanto valor à equipa, mas... Não, era igual. É precisamente o contrário. Sim, nós ríamos muito. Sim, até porque eu recordo-me de um episódio em que o Manel te elogiou em direto o trabalho que fizeste a nível de uma reportagem criminal, já não me recordo qual é que foi, mas sei que ele te elogiou o facto de que é preciso um trabalho de pesquisa, e acho que sem um apoio de uma equipa isso não acontece tão facilmente, não é? Há muita entreajuda. Conheces alguém naquela terra que pudesse saber alguma coisa? Há sempre esta entreajuda entre toda a equipa. E ao longo deste percurso todo que tens feito a nível de televisão, destacas alguém algum professor na faculdade ou alguém das tuas equipas com quem trabalhaste que te tenha influenciado de alguma forma para a profissional que és hoje em dia? Olha, não sei. Não há propriamente uma pessoa que eu visse e acompanhasse e seguisse e quisesse ser como. Vou bebendo de tudo o que há, de tudo um pouco, de todos os colegas. Gosto da forma como esta pessoa trabalha, esta pessoa faz isto assim, eu não faria. Acabas por aprender com todos aquilo que queres e aquilo que não queres para ti enquanto profissional. Exatamente. E a nível de televisão, tens...
sede de fazer outro tipo de trabalho que não a reportagem criminal? Vês-te a fazer durante mais anos este tipo de trabalho? Eu, antes de fazer as reportagens criminais, fazia o restante conteúdo do programa e também gostava. Mas realmente eu descobri uma grande paixão na parte criminal, que era completamente longe. Não tinha mesmo isso na ideia. Aliás, é muito diferente da minha realidade. Os crimes e tudo isso que acontece é muito diferente. Portanto, é um desafio para mim estar a fazer uma coisa que é completamente o oposto da minha realidade. E gosto muito de fazer. E como dizia há pouco, é algo que não é estanque. Portanto, eu sinto que todos os dias são diferentes. Eu não tenho uma rotina. Ok, tenho a rotina de chegar à TVI às 7 da manhã, ver os jornais, ver as notícias, selecionar o conteúdo que vai acontecer nesse dia no programa. Mas depois todos os temas são diferentes. Exatamente. Hoje foi o homem que matou a mulher, amanhã foi o tio que esfaqueou o sobrinho. São sempre temas diferentes que acabam por nos tirar a rotina e a monotonia. Exatamente. E há sempre margem para evoluir. Eu acho que não é um trabalho estanque. E eu gosto mesmo muito de ser jornalista e repórter criminal. E às vezes dizem, mas não tens ambição de ser apresentadora, por exemplo? Não, eu gosto de fazer o que eu faço e sei que há margem para continuar a evoluir dentro do que eu faço. Por isso eu quero chegar a esse nível de excelência. Sim, porque as pessoas muitas das vezes não têm noção de todo o trabalho que está por trás, para às vezes de um direto de 5, 10 minutos, que é preciso todo esse trabalho de pesquisa. Achas que o facto de seres tu a fazer o trabalho de pesquisa, quando chegas à TV, selecionar as notícias, os conteúdos em conjunto com a equipa de produção, ajuda-te a apresentar um trabalho melhor depois ao público do que fosse só a equipa de produção a fazer o trabalho? Chegavas lá e tinhas preparado o que é que ias fazer naquele dia? Ai, não, nem pensar. Eu gosto de ir e fazer e procurar. Tenho um bichinho de inspetora dentro de mim e gosto mesmo de ir aos sítios e falar com este vizinho, com aquele, com a senhora do café, com a cabeleireira, para tentar perceber o que é que ainda não se sabe, o que é que pode acrescentar às histórias. Para ser, nós sabemos que todos os canais que têm este espaço de crime, principalmente a TVI e a SIC, são os que dão mais ênfase a esse tipo de situações, acabam por comentar as mesmas situações, mas a diferença está no trabalho que tu fazes antes de ir para o terreno. Sim, nós temos acesso aos mesmos comunicados por parte das autoridades, portanto é normal que o trabalho acabe por ser um pouco parecido. Ok, eu hoje selecionei isto e a SIC também selecionou a mesma coisa, porque pensamos da mesma forma. Isto é o que o público vai querer ver hoje. E de facto o trabalho no terreno é o que distingue. Eu vou à procura desta pessoa e se calhar na SIC vão à procura daquela. Mas andamos muito a par, porque lá está, estamos formatados para os programas da manhã e sabemos o que é que o público quer ver. Quando entraste na TV, que assinaste o contrato oficial, e depois de teres trabalhado no programa, como já disseste, a nível de produção dos vários conteúdos, quando disseste à tua família, à tua base, que irias ser repórter criminal, qual é que foi a sensação, o sentimento que eles te transmitiram? Pelo facto de, nós sabemos que vais para terreno e vais comentar situações dramáticas, não é? Não sabes o que é que vais encontrar. Eles ficaram com receio, disseram alguma vez para não aceitares esse tipo de trabalho? Não. Pelo teu bem-estar e tua segurança, obviamente. Quando entrei mesmo, quando assinei o contrato, ainda não fazia crime, ainda fazia só os conteúdos normais. Aí ficaram felicíssimos e disseram que era merecido pelos 2 anos que eu andei a penar, entre aspas, para conseguir ficar na TVI. Quando comecei a fazer a parte criminal, claro, há sempre aquele receio de mas tens mesmo que ir para esses bairros perigosos. Mas nunca me disseram para não aceitar ou para não fazer. Porque no fundo, bem que tu és feliz a fazer isso, aquilo sim, que... sim, e achas que eles consideram que isso... Eu acho que no fundo os pais querem sempre o melhor para os filhos. Sim, achas claro, claro. que E gostam de me ver porque veem que estou realizada a fazer isto. Claro, e apesar de a questão de estavas a falar, não poderes sorrir, claro que estás num direto sobre um crime, não vais estar ali a rir como se estivesse num direto sobre outra situação qualquer. Mas nota-se que há todo um trabalho de pesquisa por trás e que és muito boa profissional, e deixo-te já Obrigada. aqui essa ressalva, porque nota-se mesmo que gostas daquilo que fazes e achas que agora aqui na parte de futuras... Quais é que são as tuas dicas para futuras pessoas que queiram seguir esta área de repórter criminal?
têm mesmo que gostar desta área, porque senão vão estar sempre com medo de ir a um bairro, de falar com esta pessoa, de falar com aquela, e depois é o sangue frio para... Nós estamos nas piores situações da vida das pessoas. Morreu um filho, morreu a mãe, morreu o pai, e nós temos que ir falar com essas pessoas. Há que ter uma sensibilidade para abordar as pessoas neste tipo de situações, e se não gostares daquilo que estás a fazer e se não souberes comunicar com vários tipos de pessoas, porque as pessoas também reagem diferente perante as situações, tens que saber adaptar o discurso a cada tipo de pessoa, tens que conhecer um bocadinho da pessoa, perceber ali naqueles 2 segundos de interação por onde é que has de ir a falar com a pessoa. Não posso ser agressiva, tenho que ser mais carinhosa com esta pessoa que está aqui em sofrimento, morreu não sei quem. E tens que fazer esse trabalho para conseguires também ter as informações que precisas. Porque senão a pessoa diz, não quero falar consigo. E depois? Exatamente. E depois o que é que vais dizer? Tens um direto aí para o ar. Tens um direto e tens que falar. Já te aconteceu assim, alguma situação caricata que tu destaques nestes anos todos de trabalho? Várias. Há caricatas de querer rir e não poder, porque as pessoas expressam-se de uma forma caricata, inusitada. Já aconteceu emocionar-me com entrevistados que tinham acabado de perder um amigo, por exemplo. Já aconteceu imensa coisa. Já aconteceram insólitos de, durante um direto, aparecerem 2 ovelhas a tentar não, elas roubaram-nos mesmo a chave do carro em pleno direto. Nós tínhamos uma entrevista a passar no ar e as ovelhas apareceram, roubaram-nos a chave, foi muito engraçado. E ao mesmo tempo, ok, agora vou ter que entrar em direto a seguir, o que é que eu faço? E foi muito engraçado. E há muitos momentos marcantes, para o bom e para o mau. Histórias que nos marcam porque achamos que aquilo não é possível e que depois queremos acompanhar até ao fim, mesmo fora do trabalho. Eu recordo-me em 2015 de um dos crimes que mais me chocou, que foi um pai que matou o filho bebé de 6 meses, e eu tive a curiosidade de ir pessoalmente sempre a tribunal a todas as sessões de julgamento, não por motivos profissionais, Sim. mas mesmo por curiosidade, porque queria perceber mais. Lá está essa tua sede sim. de informação, de evoluires ainda mais enquanto... Sim, e de perceber como é que se processa no tribunal, se o homicida fala, o que é que diz, como é que o advogado o defende, como é que o advogado acusa. Acho que isso é uma mais-valia e é uma vantagem para depois, quando vais para o terreno, te sentires confiante a fazer o trabalho. Saberes que sabes o que estás a fazer. E enquanto repórter criminal, achas que todas essas experiências que foste vivendo ao longo destes anos influenciaram de alguma forma a tua personalidade? Ou seja, enquanto pessoa, nota-se que tu és uma pessoa doce, da forma como falas, uma pessoa alegre, mas achas que durante estes anos notas diferença entre a Tiziana de quando começou lá em 2011, oficialmente, obviamente, com a Tiziana de 2022? Sim, muita diferença. Cresci muito a nível pessoal e profissional, e obviamente que a parte criminal também influencia. Começo a pensar agora que o crime está mais perto do que pensamos. Sim. Porque às vezes é só a pessoa está a discutir e passa-se e comete um crime. E depois já foi. E depois o que é que acontece a seguir? E nós achamos sempre que estamos muito longe disso. Matou não sei onde, pois, essas pessoas e tal. Mas não, está mais perto de nós do que nós pensamos, e isso foi uma das coisas que a parte criminal me trouxe. Foi essa percepção de que as coisas acontecem aqui ao lado, não é só nos outros, não é só no vizinho. Sem dúvida que sim. Em que é que eu cresci mais? Lá está, saber falar com todo o tipo de pessoas. Sim, acho que aí é sem dúvida alguma. Sim, porque a formação é muito boa, mas obviamente só o terreno depois é que nos acaba por dar o traquejo. Isso, não é? Ninguém Ninguém te te ensina a diz, comunicar. olha, vais ali e dizes à pessoa, olá, tudo bem? Olha, acho que pode dar-me uma entrevista sobre isto. Exatamente, é um Não bocadinho... funciona assim. Acaba por ser depois Tens o que terreno. ter a tua sensibilidade para abordar as pessoas. Claro, exatamente. Acaba por ser um crescimento e lá está, mas... Quem te conhece, como agora nós nos conhecemos em off, e mesmo quem não conhece, quem te segue nas redes sociais, nota-se que és uma pessoa assim calma, pacífica.
Alguma vez sentiste necessidade de, apesar de toda essa calma que demonstras, recorrer a profissionais da área da saúde mental, porque estás ligada à parte do crime e se calhar isso pode-te afetar de alguma forma, não sei. Eu consigo separar muito bem. Eu, quando estou a trabalhar, dizem-me que me transformo, que não sou eu que estou ali. E eu consigo separar muito bem. Eu, assim que saio do trabalho, ok, é claro que se eu vir uma ambulância na rua, eu vou lá tentar perceber se houve ali algum crime. Não fico off. Exato, não consegues ficar, É impossível. obviamente, Um sim. jornalista nunca fica off. Mas consigo separar totalmente e viver a minha vida pessoal fora do trabalho, sem trazer o trabalho para casa. Nunca trago uma história para casa. Por exemplo, nesse caso que seguia em julgamento, ok, eu ia às sessões, mas não era uma coisa que eu ficasse a pensar naquilo em casa. Ou seja, nunca te Não, fica no afetou, trabalho. Não, a fica tua mesmo parte no trabalho. profissional nunca te Sim, afetou a sim. nível Porque pessoal. senão uma pessoa dá em maluca, não pode ser, porque Sim. é mesmo muito complicado, as histórias são muito Sim, porque pesadas. há dias, pronto, apesar de ser crimes, há dias que se calhar é um crime mais leve, por Sim, assim dizer, e sim. há outros em que tens É crimes muito pesado, sim, mesmo sim, sim, pesados. sim, Isso sim. poderá, se não tiver se calhar uma boa estrutura, eu já digo, eu quando digo uma boa estrutura já digo desde da parte em que, da tua estrutura familiar, todo o crescimento que foste tendo acaba por, se esse crescimento já não for, tiver lacunas, se calhar que se fosses repórter criminal com essas lacunas, ias acabar a sentir necessidade de recorrer, se calhar, aos profissionais, porque não irias conseguir Sim. aqui criar essa distância. Era o que dizia há pouco, como a minha família é tão diferente e nós damos-nos todos bem, tenho uma família gigante. Minha mãe tem 7 irmãos, o meu pai tem 7 irmãos, tenho um monte de primos e damos-nos todos bem. Portanto, crime, eu não fazia ideia o que era até Pois. há 7 anos que ter começado a fazer no programa. E agora falando um bocadinho de futuro, imagina que de hoje à amanhã te dizes, neste caso, por exemplo, a Cristina Ferreira, que está como diretora de programas, que te diria que tens um programa completamente diferente daquilo que estás a fazer hoje em dia, vais passar a apresentar um telejornal, por exemplo. Aceitarias? Preferias terminar por ali e procurar algo noutra estação que te permitisse continuar a parte de crime? Eu gosto de explorar valências minhas, tenho muita facilidade em aprender, portanto, tenho a certeza. Talvez pudesse não gostar tanto como gosto de fazer o crime, mas pelo menos experimentaria para saber se me dava bem e se gostava dessa nova área, porque acho que há tanta coisa que nós podemos aprender e gostar e não sabemos que gostamos, que por que não? Sim, esta parte, por exemplo, da comunicação, não é? Nem sequer tinhas Exato, pensado nisso e exato. acabaste por E enverdar mesmo o crime, por que Exatamente. não? Sim, são experiências que eu costumo dizer que nós nunca devemos ficar no se, devemos sempre ir e fazer as coisas e depois perceber se realmente gostamos ou não gostamos e depois conseguimos separar. És um bocadinho Sim, dessa opinião também. sim. E quando já somos bons naquilo que estamos a fazer, convém também evoluir para fazer outras coisas e aprender a fazer outras coisas em que te possas também tornar bom nessas coisas. Exatamente. Mesmo que depois voltes atrás, que nunca é voltar atrás, é só teres mais conhecimento e fazeres uma coisa que já fazias antes, eu acho que é sempre uma mais-valia. E de hoje à amanhã, se te dissessem, deixa de haver lugar para ti na televisão, o que é que virias a fazer? Lá está, tenho muita facilidade em aprender, portanto faria qualquer coisa. Isso acaba Já por... trabalhei em call center, já trabalhei Sim, num wine vai ao bar, início. já trabalhei em várias coisas, portanto, Eu, por acaso, quando estava a fazer o trabalho de pesquisa, que, como disse, foi assim um bocadinho aqui mais complicado, e isso é bom porque, lá está, desperta aqui a curiosidade. Li uma frase tua num post que fizeste relativamente aos 11 anos ligado à TVI, que dizias que, enquanto for possível, continuarei o microfone na mão, no terreno, a fazer o que mais gosto. Sentes-te realmente feliz? eu gosto muito de falar com pessoas e de pôr as pessoas a falar. Nota-se que, lá está, acho que, apesar de nós não nos conhecermos pessoalmente, eu sigo nas redes realmente e acompanho o teu trabalho há vários anos, desde que estás ligado à você na TV, mas acho, por exemplo, o facto de tu aceitares vir aqui ao podcast, é um projeto que está a começar também, demonstra o tipo de pessoa que és e que ajuda... Quer dar espaço a outras pessoas e tenho-te também a agradecer por isso. Aqui estamos quase aqui a terminar aqui a entrevista.
Aqui a frase final que eu costumo utilizar, ou a pergunta final, como quiseres chamar, olhos nos olhos, uma palavra para te descrever. Ai, sei lá. Só uma Pronto, eu vou dar aqui uma palavra, uma frase, uma expressão, algo que me descreva. Sei lá. Eu sou 880 em tudo na minha vida. Lá está, eu sou muito doce fora das câmaras, muito séria nas câmaras e eu sou mesmo assim na minha vida, sou 880, preto ou branco. Muito obrigado por teres aceito o convite. Espero que tenha superado as tuas Passou muito expectativas. rápido. Passou muito rápido, exatamente. Obrigado mais uma vez. Obrigada E eu. fiquem atentos que o episódio sairá em breve e acompanhem as redes da Tiziana para verem o trabalho que ela faz. Eu vou deixar as redes na descrição. Obrigado e até já.